dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos dando sequência à nova série que eu já havia prometido para vocês de falar das vidas passadas, né? Eu vou fazer alguns relatos, algumas histórias até instigantes, engraçadas, tristes e coisa e tal, para vocês entenderem como é que é esse trabalho de vidas passadas, como é que a gente faz para identificar a vida passada de uma pessoa. Bom, eu descobri quando eu comecei a fazer o tarô do autoconhecimento, né? E que pelo tarô do autoconhecimento você acaba descobrindo a sequência das coisas da vida das pessoas, aquilo que ela está repetindo, né? Que ela faz sempre, né? Aquelas coisas, aquelas relações que ela sempre tem, que parece que está sempre se relacionando com as mesmas pessoas, né? Só que mudam os endereços, mudam os rostos, mas a forma de se relacionar, às vezes as escolhas são sempre as mesmas, né? Então, também coisas que a gente repete ao longo da vida, né? O jeito de ser, alguns problemas, né? Que são karmas, né? São coisas que eu descobri através do tarô do autoconhecimento, através de fazer aí essa consulta. Ao longo dessa consulta, tu vai observando que a pessoa tem algumas coisas que ela costuma repetir ao longo da sua vida, né? Bom, unindo a isso, pessoal, eu tenho então a minha evidência, né? Eu consegui descobrir que eu tinha capacidade, através de uma técnica que eu uso, tá? De abrir e fechar o olho e olhando para a pessoa, para o rosto da pessoa, eu consigo, às vezes, né? Não é sempre, identificar quem essa pessoa foi, que ela, o rosto dela vai mudando, o comportamento dela, assim, físico vai mudando e eu vou conseguindo aliar isso ao final da consulta, que é quando eu vou ver no tarô, quando eu vou colocar 4 cartas para a pessoa e ela vai perguntar o que que aconteceu com ela numa vida passada, né? Aí vai aparecer ali uma conjunção de 4 cartas que vai me dizer uma determinada coisa, né? Que possa ter acontecido, que isso também depois na sequência eu vou ensinar para vocês, tá? Bom, para falar de vidas passadas, eu vou fazer então alguns relatos, né, de pessoas que durante a consulta nós descobrimos quem foi, o que lhe aconteceu em uma vida anterior a essa, né, e que ainda interfere no karma da sua vida atual, assim, que ainda está se repetindo, que ela ainda tem que resolver. Então, o método eu já falei para vocês, é a união de evidência com o tarô do autoconhecimento, né? Pois esse diz o que você faz nessa vida que te atrapalha, ou seja, relacionamentos que eu já falei, sempre iguais, coisa e tal. E eu vou relatar então agora, pessoal, um primeiro atendimento, assim, que como eu comecei a identificar as pessoas em vidas passadas, né? Então, assim, eu escrevi aqui, vou lendo e mostrando e falando para vocês como é que foi esse atendimento, tá? É, eu fiz esse atendimento nos primeiros atendimentos que eu comecei a fazer num consultório que eu tinha em Porto Alegre, né? E essa pessoa chegou cerca de 8 horas da manhã, na primeira consulente que eu tinha, tá? E ela sentou na minha frente, era uma senhora aparentando uns 40 e poucos anos, né? E o detalhe é que ela loira de olhos claros, azuis, não me lembro se verdes, tá? Mas eram olhos claros. Então eu fechei os olhos, né, e comecei a me concentrar, tá? E vi nessa visão que eu tenho, logo que eu fecho os olhos, ela cercada de meninos negros, cercada de meninos negros, muitos meninos negros em volta dela, negros mesmo, diferentes até, sabe? E quando eu abri os olhos eu lhe falei, né, eu disse assim para ela, engraçado, eu lhe vi cercado de meninos negros, né? E ela me disse assim, olha, essa é a primeira pergunta que eu vim te fazer. Por que que eu só me relaciono com homens negros, né? Poxa, eu fiquei surpreso, né? Então, depois de todas as perguntas da vida atual, né, nós fizemos as vidas passadas e lá nós constatamos que ela tinha sido filha de um fazendeiro rico, né? E que ela tinha se envolvido com um escravo, ela tinha se apaixonado por um escravo, ficou grávida desse escravo, né? E o pai dela, esse fazendeiro rico, dono de escravos, quando descobriu, fazia o que se fazia aí lá pelos séculos 18, 19, né?
em caso de famílias ricas, né? Encaminhou essa criança para doação, né? E encaminhou essa moça, né, que já não teria perdido, no caso, casamentos, né, por isso, para ser freira, né? Então, ela foi enviada, para onde que ela foi enviada para cumprir a missão de freira dela depois de pronta, né? Ela foi enviada para a África, tá, pessoal? E lá na África ela passou a cuidar então de crianças carentes, né? Africanas, obviamente, da cor negra, né? E quando essa senhora saiu, né, do atendimento, eu disse para ela, então eu aposto que a senhora nessa vida continua repetindo, além das atitudes de namorar só com homens negros e coisa e tal, esse relacionamento que, né, talvez que tenha ficado mal resolvido para a senhora continua tendo assim uma profissão, um trabalho relacionado à questão social, né, ou a questões sociais, né? E ela disse, eu sou assistente social no Morro da Cruz, né, em Porto Alegre, e eu trabalho com crianças carentes, que obviamente a grande maioria dessas crianças são negras, né? Ou quase todas, né? Então, pessoal, com isso a gente pode ver, né, que isso mostra as repetições das vidas passadas, né, os resgates kármicos, né, as relações inacabadas ou mal resolvidas que viemos terminar nessa vida atual, tá, pessoal? Essa é uma das primeiras histórias que eu tenho para fazer, esse relato aí que eu estou escrevendo sobre isso, né, de uma vida passada, né? Eu tenho histórias até mais interessantes que essa, mas essa vai ser a primeira história aí que eu vou contar para vocês hoje, tá? E também vou começar a passar assim algumas coisas. Por exemplo, pessoal, eu já falei um pouquinho sobre o louco, né? O que que o louco pode ter sido. Quando você colocar a carta do louco para uma vida passada de uma pessoa, claro que não é só uma carta que você coloca sempre, eu no caso coloco 4 cartas, né? A pessoa pergunta, a primeira pergunta que ela faz, o que aconteceu com ela, né? E eu coloco então 4 cartas, sendo que as cartas do mês são as 2 primeiras cartas que a pessoa vai pegar, ela coloca a primeira embaixo e a segunda ela vai ser o obstáculo da de baixo, vai ser colocada em cima dessa. E aí a gente coloca a da esquerda como passado e a da frente como futuro. Eu sempre, para todas as perguntas, eu faço dessa forma a consulta, tá, pessoal? Logo depois que a gente abre antes a consulta com a cruz de Celta, que a gente bota 10 cartas na mesa e começa a ver aí todos os fatos da vida da pessoa atual. Então, o louco, pessoal, essa cartinha aqui que todo mundo já conhece, né? Ele pode ter, por exemplo, morrido criança, né? Ele pode ter sido pobre, pode ter sido alcoólatra, né? Numa vida passada, viciado, né? Pode ter sido ingênuo demais, puro demais, às vezes até chegando a um retardo mental, até às vezes, tá? E pode ter sido um mendigo, pode ter sido um viajante, uma pessoa irresponsável por ela mesma, né? Um incapaz, né? Que é o mesmo sentido aí de não poder assinar documentos, não ser tratado como um cidadão normal, né? Ou também pode ter sido um artista, né? Tá? Isso aí são algumas possibilidades que a gente vai ter pro louco numa vida passada, lembrando de novo que isso depende de uma conjunção, né? Eu posso até depois começar a fazer algumas conjunções para a gente entender como é que funciona. Como eu já falei, 4 cartas, se elas forem repetindo essa ação, né, elas vão indicar esse caminho, uma vida passada. A próxima carta também que a gente pode comentar seria a carta do mago, como a gente já viu no curso aí, né? Que eu faço, né? No curso sobre os 22 arcanos maiores. O mago pode ter sido um comerciante, pode ter sido um médico, né? Pode ter sido também um doente mental, aí num sentido mais psiquiátrico da coisa, né? Pode ter sido um químico ou um alquimista, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas são muito parecidas, muito próximas, né? Pode ser também um manipulador, né? Uma pessoa que manipulava as outras, porque como o mago sabe lidar com os 4 elementos, né? Ele sabe lidar com todas as alquimias, né? Das energias também, ele pode ser manipulador da vida das pessoas, tá? Ou pode ser alguém que recomeçou algo em sua vida, né?
também pode ter sido uma pessoa, por ser o número um, uma pessoa extremamente inovadora, né? Uma pessoa que começou de novo tudo, sabe? Pessoal, carta número 2, então, pode, a papisa. O que a papisa pode ter sido, né? Essa papisa, ela, inclusive, caiu nessa história dessa moça, porque a papisa pode ser também uma gravidez oculta, né, pessoal, numa vida passada, tá? Então a pessoa pode ter sido realmente uma bruxa, uma sacerdotisa, né, religiosa, uma sacerdote religiosa, né? Ela pode ter sido homossexual, né? Que é uma carta homossexual, papisa. Ela pode ter sido a amante de alguém, alguém oculta, né? Um relacionamento oculto, tá? Uma mulher solitária, né? E assim, ela pode ter escondido alguma coisa, ela pode ser temida, ela pode ter sido temida pelas pessoas, né? Ela podia ser uma pessoa isolada, que vivia num lugar isolado. Isso fecha também com a carta do eremita, né? Mas aqui a gente está vendo mais uma questão feminina, né? E a carta número 3 que a gente tem aqui, tá, pessoal? A Imperatriz, né? Quem pode ter sido, então, numa vida passada, a Imperatriz? Uma rainha, uma mãe forte, né? Às vezes uma viúva, uma mulher independente, né? Uma mulher que tomava conta da sua vida, né? A gente vê a Imperatriz, o próprio nome já fala isso, né? Uma imperatriz, alguém que comanda um país sem imperador, às vezes, né? Então, assim, pode ter sido também no sentido mais negativo da coisa, isso vai depender da conjunção das casas, da tua intuição, que é a coisa mais importante que você vai usar na consulta, né? Ela vai ser uma mulher possessiva demais, às vezes muito, extremamente ciumenta, tá, pessoal? Mas ela pode ter sido uma mãe, né, normal, de família normal, tá? Essa é a Imperatriz, mas sempre com uma personalidade muito forte, tá? E às vezes também com dificuldade de ser aceita socialmente, porque ela se colocava, colocava o que pensava sempre, né? Então por isso a Imperatriz é sempre assim, né? Ame-a ou deixe-a, né? Ou você se dá bem com ela ou você a odeia, certo, pessoal? Outra carta que nós temos aqui também numa vida passada, ó, o Imperador, tá? O que pode ter sido o imperador? Um homem forte, um homem rico, né? Um grande patriarca, né? Ou seja, aquele cara assim que sustentava todo mundo, tinha uma família enorme, né? Pode ter sido um pai forte, amável, no sentido negativo, ele pode ter sido tudo ao contrário, ele pode ter sido imaturo demais, né? Irresponsável, né? Despreocupado, ele também pode ter sido mulherengo, né? E pode ter sido um militar ou um engenheiro, mas acima de tudo, uma característica do imperador é uma pessoa que dominadora, né? Uma pessoa muito forte nesse sentido, né? Isso vai depender aí da conjunção, como eu já falei para vocês, né? Então, assim, a gente tem agora a carta do Papa, que numa vida passada, tá? Ele pode ter sido uma autoridade militar, né, ou religiosa, ou espiritual, né? Ele pode ter tido caso com uma mulher casada, ele pode esconder um fato sexual, ou seja, a homossexualidade masculina, tá? Ele também pode ser deixa eu ver aqui, me perdi. Ele pode ter sido um professor, né, um sacerdote ritualista, né, é, e assim, sempre tem a ver o Papa com o casamento, né? Lembrando que quando a gente casa, tem a carta do Papa para dizer, ó, você vai casar e tal, né? É a confirmação de um compromisso, né? Então é uma pessoa, numa vida passada que você foi, provavelmente você tenha sido muito ligado à religiosidade, né? Também. E talvez você tenha muita coisa a vir nessa vida para resolver com questões ligadas à tua religiosidade, de assumir um compromisso que você não assumiu numa vida passada, né, como sacerdote, né, ou dentro da igreja, ou dentro de qualquer outra instituição religiosa, de qualquer outra fé religiosa. Tá, pessoal? A gente vai parar então na carta do Papa hoje, tá? Então a gente já investigou aí do 0 ao 5, né, do louco até a carta número 5.
eu fiz um relato de vida passada, e a próxima vez eu vou vir então da carta 6, tá, em diante, mais algumas cartas, mais umas 5 cartas ou 6, tá? E vou contar uma história bem interessante de uma pessoa que descobriu que ela era numa vida passada e que foi bastante chocante para ela como mulher, assim, né? E algo que ela estava repetindo nessa vida e que nem sabia que estava fazendo tudo de novo, tá? E estava se deixando levar pelas pessoas, tá, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltaremos então. Tchau.